Hoje tá um barulhinho gostoso de chuva, ainda é madrugada. Como eu disse no meu vídeo anterior, eu tô com uma insônia com um horário bem trocado esses dias. Eu assisti o jogo do Brasil ontem, que a Copa começou há 2 dias e o Brasil estreou ontem na Copa do Mundo de Futebol 2018. Eles estão jogando na Rússia esse ano. E agora eu acordei, já tomei meu café, deve ser umas 4 horas da manhã. E eu tinha feito uma lista que eu achei muito interessante para mim mesma e eu quero deixar registrado, passar para vocês. Eu estive contando, deixa eu ver se essa luz aqui não fica direto no meu óculos. Vai ficar um pouquinho. Eu estive contando. Espera só um pouquinho, deixa eu ajeitar essa luz. Vai ficar um pouquinho no meu óculos. Essa é a minha 16ª Copa do Mundo aqui na Terra. E eu resolvi registrar todas as Copas, o que eu lembro, né, desde que eu nasci, todas as Copas do Mundo que eu presenciei. Claro, muitas delas ainda muito pequena, não lembro, mas eu vou registrar aqui. Eu nasci no ano de 1958. Eu já nasci dando sorte para o Brasil, porque dali a 2 meses do meu nascimento, o Brasil estreou na Copa. Estreou não, acho que ele já estava jogando em Copa do Mundo. Mas em 1958 o Brasil foi campeão pela primeira vez mundial de futebol. Esses jogos foram sediados na Suécia. Essa Copa foi sediada na Suécia e o Brasil foi vencedor. Não bastando isso, em 1962, na minha próxima Copa, então na minha segunda Copa, o Brasil também foi campeão, porque eu queria afirmar ali que eu tinha chegado no mundo e que eu era pé quente, entendeu? Então, essa Copa de 1962 foi sediada no Chile e o Brasil também foi campeão. A próxima Copa, em 1966, foi na Inglaterra e a Inglaterra foi campeã, então. Em 1970, é a Copa que eu começo a me lembrar. Eu me lembro muito bem dessa Copa. Eu tinha 12 anos de idade. E eu me lembro claramente, foi uma grande festa aqui no Brasil. Eu morava em Bauru com os meus pais ainda eram casados, e com o meu irmão, então era eu, meu irmão e os meus pais. Nós morávamos em Bauru, eu me lembro exatamente, nós morávamos na rua Ezequiel Ramos. Eu lembro muito bem dessa Copa. A Copa de 1970, quando o Brasil foi tricampeão brasileiro de futebol. Essa Copa foi no México e nós ganhamos. Então o tricampeonato foi muito, muito, muito comemorado. Eu lembro que nós saímos a cada gol, não era a cada gol não, a cada jogo vencido, nós saíamos nos carros buzinando com confete, serpentina, era uma grande festa. O Brasil comemorava o futebol muito mais do que hoje. Em 1974, quem sediou a Copa foi a Alemanha e ela também foi campeã. Em 1978, foi na Argentina e a Argentina também foi campeã. Eu me lembro de 74, eu não me lembro, mas 78 eu me lembro bem que eu estava em São Paulo. Eu já morava em São Paulo, na Rua Veridiana. E eu me lembro vagamente de alguns jogos, porque a minha filha já tinha nascido, estava com 1 ano de idade, eu tinha que resolver uma porção de coisas. Na minha lembrança, eu não curti muito essa Copa, mas eu me lembro bem. Em 1982, a Copa foi na Espanha e quem ganhou foi a Itália. Eu também me lembro dessa Copa, eu estava em Bauru, passando, eu não sei se morando uma temporada ou se eu estava passando um tempo, mas eu estava com a minha filha em Bauru.
Eu me lembro também de alguns jogos lá na Silva Jardim, onde minha mãe morava. Em 1986 foi a época que o meu filho já tinha nascido, ou melhor, eu estava grávida, né? Porque ele nasceu em novembro e a Copa foi naquele ano. Eu também não lembro, lembro vagamente. Essa Copa foi no México, em 1986, e quem ganhou essa Copa foi a Argentina. Em 1990, a Copa foi na Itália, e quem ganhou foi a Alemanha novamente. Em 1990 eu também me lembro, sim, eu estava morando já em São Paulo. Eu tinha estado no Rio um tempo, que meu filho nasceu aqui no Rio. Ele é carioca e nós já tínhamos voltado para lá. Eu morava com o meu pai, mas também dos jogos eu não me lembro muito. Em 1994 eu me lembro bem dessa Copa. Foi então quando o Brasil foi tetracampeão. Essa Copa foi nos Estados Unidos e o Brasil foi campeão novamente. Eu lembro que foi uma grande festa. Nós morávamos aqui na Henrique Oswald. Eu estava com a minha filha, eu estava com o meu filho, morando com eles. Não foi uma época assim muito feliz nessa época da Copa, que eu estava passando alguns problemas sentimentais, mas eu lembro que a parte da Copa, dos jogos, foi sensacional, né? Foi aquele pênalti que o Baggio perdeu no final e então o Brasil foi campeão. Eu lembro do Galvão Bueno gritando: é tetra, é tetra. Foi muito legal. Em 1998, a Copa foi na França e a França foi campeã. Em 2002, eu lembro que eu estava morando novamente em São Paulo com os meus filhos, né? Porque eu fui para lá em 2001, depois de uma temporada aqui, a minha vida, depois eu vou contar algumas coisas, idas e vindas para o Rio de Janeiro desde pequena, porque nós vínhamos passar férias aqui. E nessa época eu já tinha morado no Rio, meu filho tinha nascido aqui, eu tinha voltado para São Paulo. Em 2001 eu voltei. Em 2002, então, a Copa foi a primeira Copa que dois países sediaram unidos, foi a Coreia e o Japão. Eu me lembro que nós não tínhamos televisão na época. Eu morava numa casa onde meu pai tinha alugado pra gente, que anteriormente era a casa dele, e ele estava morando ali pertinho, ali na esquina. Então nós fomos, eu lembro que por ser na Coreia e no Japão, nós acordávamos de madrugada para assistir os filmes. Então, se os jogos lá no Japão era 2 horas da manhã, aqui, quer dizer, 2 horas da tarde, aqui era 2 horas da manhã. Então a gente acordava. E em 2002 o Brasil foi campeão novamente, foi pentacampeão, né? Então foi maravilhoso, eu lembro dos jogos sensacionais. Em 2006 foi na Alemanha a Copa e a Itália foi vencedora. Eu lembro que foi a época que a minha netinha Hannah tinha nascido e eu também não lembro muito bem dos jogos, porque nessa época eu já tinha mudado de casa novamente, nós estávamos sem televisão, mas algumas coisas eu ia assistir na casa do meu pai. Em 2010, aí sim, foi uma grande Copa. Eu lembro de ter torcido muito, eu lembro dessa Copa inteira. Em 2010 foi a Copa da África do Sul. Eu me lembro da música da Shakira, maravilhosa. Aquela música ficou na minha memória. Você fala da Copa da Espanha, eu lembro da Shakira, porque foi tudo sensacional. Nessa época a Espanha ganhou. Eu torci pela Espanha, porque na verdade eu sou espanhola e portuguesa, né? E eu gostei muito daquele ano do time da Espanha. A Espanha foi campeã nessa época, de 2010, na Copa da África do Sul, e eu estava morando na Vila Mesquita, em São Paulo, com o meu filho. Minha filha já era casada nessa época, já tinha um tempo. E o meu pai tinha falecido em 2009 e 2010 foi essa Copa. E eu me lembro muito bem dessa Copa, de ter assistido todos os jogos, de ter torcido muito, foi assim uma Copa sensacional. Em 2014 foi a Copa passada, foi a Copa que eu estava na Suíça. Eu tinha planejado, como eu já contei, ir para a Suíça, passar um tempo lá, e eu morei 3 meses na Suíça. E fiquei na cidade de Berna, e de lá eu assisti muitos jogos, né? E incrível, né? A única vez que a Copa foi aqui no Brasil, que o Brasil sediou a Copa, 2014 a Copa foi aqui no Brasil, teve muitos estádios,
né, reformados, construídos, e quem ganhou aqui foi a Alemanha. Foram grandes jogos, eu não assisti todos os jogos porque eu estava na Suíça, eu tinha alugado um quarto lá numa casa de um casal, sensacional, um lugar maravilhoso na Suíça, mas ela tinha me perguntado se eu queria televisão, eu disse que não queria, porque na verdade eu não gosto muito de TV, mas eu tinha me esquecido da Copa, eu acabei não acompanhando muitos jogos, mas eu me lembro que na Suíça, quando a Suíça jogava, eu ia até a cidade de Berna e tinha os telões na cidade e eu assistia lá. Então era sensacional. E agora a Copa de 2018 está sendo sediada aqui, quer dizer, aqui não, lá na Rússia, e a gente não sabe nada ainda, né? Quem vai ganhar, quem não vai. Ontem, né? Hoje praticamente, porque eu tô no sono virado. Hoje o Brasil estreou na Copa. Foi um jogo contra a Suíça, né? E deu empate, foi 1-1. Eu achei a arbitragem do jogo hoje totalmente errada. Não entendo muito de futebol, mas gosto muito, mas não preciso entender de futebol para ver que a arbitragem estava, entendeu? Teve pênalti que não foi cobrado, falta que não foi cobrada, e o Brasil poderia ter se beneficiado com uma arbitragem adequada e correta. Mas o que acontece é que eu tive contando que eu estou aqui na Terra, lembrando pouco ou não, na minha 16ª. E, por incrível que pareça, faz 16 anos também que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, desde 2002. Então eu tô achando que eu vou ser pé quente de novo, porque eu adoro o número 16, eu adoro o número 7, né? Então eu acho que eu vou ser pé quente de novo, porque o jogo hoje não foi lá essas coisas, mas deu para ver que o Brasil vai jogar muito bem. E eu tenho certeza que eu fui pé quente na minha primeira vez aqui na Terra, na Copa, né? Na minha segunda vez também. Eu acho que as vezes que eu assisti o futebol, que eu torci pelo nosso Brasil, eu fui pé quente, eu me acho pé quente. E eu acho que agora também lá na Rússia a gente vai ter muita sorte, porque nós estamos com bons jogadores, o Neymar está jogando muito, e eu estou muito feliz, porque, como eu disse, eu não entendo muito de futebol, mas eu gosto muito, muito, muito de futebol. E tô torcendo, torce aí também. E é isso, meus netinhos, bisnetos, tataranetos e todo mundo que passa aqui, talvez no futuro, de curiosidade, para conhecer um pouco da minha vida. Como eu disse, o mundo é muito difícil, mas Deus nos deu essa vida e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. E essas grandes alegrias que a gente tem, e eu acho o futebol uma grande alegria que o ser humano tem, todo mundo, sabe, o mundo fica em festa com Jogos Olímpicos, o esporte é simplesmente sensacional, né? Eu gosto muito de futebol, gosto muito de outros esportes também, e quero deixar registrado essa minha Copa de 2018 aqui, depois eu volto, porque eu acho que, como eu disse, eu tô dando muita sorte aqui pro Brasil, né? Tô no Brasil essa vez, né? Queria ter estado aqui, mas foi muito legal lá na Suíça também, e eu acho que o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo. Eu tô torcendo, dedos cruzados. Antes, ele bate bem daí, aí ó, ele bate bem daí,